porque eu sou físico médico, trabalho na área da medicina e, ao regressar a Moçambique, onde nasci e cresci, vinha com a ideia, depois de ter criado em Portugal o primeiro curso de Engenharia Biomédica, no mesmo ano em que a Universidade Técnica criou, eu também criei na Nova, a minha ideia era vir a Moçambique tentar criar pela primeira vez o primeiro curso de Engenharia Biomédica aqui em Moçambique. E depois de algumas dificuldades, entretanto, o IGTAM contratou-me para arrancar com este curso. E o que eu vou falar é um pouco sobre isto, sobre esta área da Engenharia Biomédica. E a ideia é o seguinte, eu sempre gostei de medicina. A medicina é uma área que me fascinou desde miúdo, mas o meu pai tinha em casa uma série de livros, tinha uns livros que eu abria, tinha imagens de operações, que eu ficava horrorizado, com o corpo todo aberto, mas apesar de ficar horrorizado, eu continuava a ir todos regularmente, por perversidade total, abrir para ver como era. Mas aquela coisa do abrir custa-me. Eu ainda hoje, ao fim de trabalhar há 30 anos com medicina, eu não consigo ver dar uma injeção numa pessoa, porque aquela agulha a furar a pele, eu fico todo arrepiado. Se estiver a mostrar num filme, eu olho para o outro lado. Quando tenho que tirar sangue, eu digo aos médicos, por favor, não quero ver. Apesar disso, trabalho em medicina. Mas a área da medicina tem muitos aspectos completamente diferentes e aquilo que eu vou falar hoje, dentro da minha área, como físico-médico e ligado à engenharia biomédica, é mostrar como é que as ciências naturais e a engenharia são muito importantes na medicina moderna. Para começar, vamos falar do que é a medicina. Eu gosto de falar sempre nestas coisas, começar com algumas definições e passar com as definições para nós sabermos de que é que estamos a falar. A medicina é ciência e prática, e isto é importante, do diagnóstico, tratamento e prevenção. Não é só diagnosticar o que é que está mal, é também tratar o que está mal, o tratamento, e do mais importante que há na medicina é a prevenção, que tem sido muitas vezes deixado para trás, enquanto isso é realmente, devia ser a função principal, evitar que as pessoas fiquem doentes. E há muita gente a trabalhar nestas áreas atualmente, apesar da medicina, normalmente nos hospitais, é muito virada para o diagnóstico e o tratamento. Há uma área que em Moçambique é muito importante, e eu conheço muita gente que está ligada a essa área, que é a da saúde pública. E a saúde pública é muito de prevenção, que é extremamente importante. Então, o que tinha dito aqui assim é diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. Então perguntamos, o que é a doença? A doença é uma condição anormal, que não é o funcionamento normal do corpo, particular, que afeta negativamente a estrutura ou função de parte ou de todo do corpo. Portanto, doença é alguma coisa que a nossa estrutura fica danificada ou a nossa função de alguma coisa fica danificada. E o que a medicina então faz é olhar para estas doenças e ver como prevenimos, como diagnosticamos se estiver errado e como tratamos para retornar o corpo ao estado que todos nós queremos, que é o estado saudável e de bom funcionamento. Começamos pelo corpo humano. O corpo humano, esta cabeça é minha, não sei se podem reconhecer, o cérebro mais bonito que vocês podem ver está aqui dentro. Este sou eu, porque eu trabalho com a imagem médica, já estive na máquina dezenas de vezes, já me conheço todo por dentro, que é o que a maior parte das vezes vocês não podem dizer, eu posso. Eu conheço-me, se calhar, melhor por dentro do que por fora. Mas o que é o corpo humano? É um organismo vivo, eu não pus aqui assim um organismo vivo, que é composto por matéria física. E, como é matéria física, também vive no ambiente físico. E vou já fazer uma definição. Eu sou físico, os meus pais são os dois engenheiros químicos, mas eu acho que só há uma coisa na ciência, é física. A química é um ramo da física.
A maior parte, os meus pais ficam fulos comigo, a maior parte dos meus amigos, que eu, a essa altura, como os meus pais estão aqui, comecei a fazer a essa altura investigação sobre uma parte da química. E houve um colega meu de química que diz: finalmente viste a luz, regressaste à química. Mas atualmente há a física e a química e a biologia, mas de base, estava a falar há bocado do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista filosófico, a física é a matéria, a natureza, e a metafísica, o que está para além da natureza. Portanto, vou usar o termo física num sentido muito mais global. E nesse aspecto, o corpo é um organismo vivo que é composto por matéria física e vive no ambiente físico. Nós vivemos num mundo à nossa volta que é sólido, que é líquido, que é gasoso, interagimos com esse mundo todo e é o nosso corpo físico que vai interagir com isso. Essa é uma das coisas importantes. A outra dimensão, em que como física eu venho da mecânica quântica, portanto acredito, obviamente, que é o que a física nos mostra, que há alguma coisa para além da matéria, porque para ser cientista tem que acreditar que há alguma coisa para além da matéria, porque isso é o que é a mecânica quântica. Quando algum cientista vos disser que não há nada para além da matéria, peçam para voltar para casa estudar física e depois conversa com ele outra vez. Mas não vou falar da alma e de outras coisas, para não andar a arranjar confusões, mas vamos falar da parte física do corpo. Este corpo que vive no meio físico reage com o meio ambiente de 3 formas diferentes, basicamente. A física, a química e a biologia. Portanto, essa interação biológica, química e física é a maneira que os nossos corpos se relacionam com o meio ambiente. Então, qual é a importância das ciências naturais e o corpo humano? Obviamente que, para entendermos o corpo humano, vamos precisar de saber física, química, biologia e também matemática. Porque a matemática tem muitas das nossas funções e funcionamentos podem ser descritos de forma matemática e se olharmos para a matemática entendemos coisas muito simples. Às vezes há coisas muito simples, como por exemplo, só no corpo humano, mas no geral, se eu pegar num animal, o animal tem que alimentar todas as suas células. E as células é a massa, o que está lá dentro. As células estão relacionadas com o volume do animal. Esse volume está relacionado com uma dimensão ao cubo. Mas o animal vai perder calor pela superfície. E a superfície está relacionada com R ao quadrado. Então, se eu pegar num ratinho, tem uma superfície muito grande comparado com o volume. Se eu for para um elefante, o volume aumenta com R ao cubo, mas a superfície só aumenta com R ao quadrado. O que quer dizer que um animal muito grande tem muito mais dificuldade em perder calor do que um animal pequeno. Isso quer dizer que o animal pequeno, como perde muito mais calor, tem que se alimentar muito mais regularmente. Alguns mamíferozinhos pequeninos têm de comer de 3 em 3 horas, senão morrem, porque perdem calor rapidamente. Enquanto o elefante pode comer de 2 em 2 dias, apesar de não fazer, que aguenta perfeitamente porque perde pouco calor. É exatamente por isso que é a razão porque não há ratos no Polo Norte. Porque o animal pequenino não consegue sobreviver com a falta de alimentação, só pode comer de vez em quando e vai morrer pelo meio. Mas é uma questão da matemática pura, é só para mostrar que às vezes a matemática também pode ser usada para isto. Mas nós começamos então pela fisiologia. O que é a fisiologia? É a ciência, a área que estuda as funções e os mecanismos que se processam no corpo humano. Obviamente também há fisiologia animal, estou aqui a falar de fisiologia humana. Estamos a falar de funções e mecanismos. A anatomia estuda a localização das estruturas todas no corpo. A fisiologia estuda o funcionamento, as funções. Portanto, temos a fisiologia e depois há outra área que é a fisiopatologia. E o que é a fisiopatologia? É a ciência que descreve as condições, a patologia descreve as condições observadas numa doença. Então, a fisiopatologia vai estudar as funções e mecanismos da patologia. Portanto, há funções e mecanismos do funcionamento normal, que é a fisiologia, e há as funções e mecanismos do funcionamento anormal, que é a fisiopatologia. Agora, se eu pensar nesta, tanto a fisiopatologia como a fisiologia,
Eu estou a entender o funcionamento. O funcionamento básico do corpo humano, como é um organismo físico, num ambiente físico, vai precisar, para entender esse funcionamento, eu vou precisar de toda uma área de física, química e biologia para tentar entender. Portanto, esta área é aquilo que eu depois vou mencionar um bocadinho mais à frente quando falar de algumas das áreas importantes. O que é a medicina moderna? Eu estava a falar das ciências naturais e a engenharia na medicina moderna. Isto foi uma capa da revista Science eu não consigo ver o ano, já foi há muitos anos, 2002. Foi na altura em que o curso de Engenharia Biomédica que eu criei em Portugal foi em 2001. Esta revista foi no ano a seguir. E aparece um número dedicado ao homem biónico. E o homem biónico é o homem que já é composto por milhares de partes que não são propriamente dele. Eu tenho uma mãe biónica. Minha mãe tem 88 anos. Tem uma prótese numa anca, tem uma prótese noutra, tem um pacemaker, tem uma coisa com espetacular. Uma mãe biónica que ainda está viva. Se não fosse o biónico era mais complicado, não é? Mas o biónico, no fundo, há pacemakers que estão aqui assim, há próteses, joelhos artificiais, pernas artificiais, mãos, implantes cocleares, há uma série de coisas espantosas que são utilizadas na medicina moderna. Mas, então, a medicina moderna atualmente aplica as ciências biológicas, aplica investigação biomédica, aplica genética e tecnologia médica para diagnosticar, tratar e prevenir lesões e doenças. Ou seja, a nossa medicina moderna é incapaz de funcionar se não tiver todas estas valências. Reparem, ciências biomédicas, que incorpora física, química e biologia, há uma série de investigação biomédica que é feita constantemente para inovar as nossas. Parte da genética é extremamente importante. Toda a tecnologia médica. A tecnologia médica é a área em que eu tenho que trabalhar. Eu trabalho na área da física médica e na tecnologia médica. Em termos de medicina moderna, há 3 áreas importantes, então. Diagnóstico, terapia, prevenção. O que é? É o processo de determinar que doença ou condição está a funcionar, tá? Os sintomas ou de uma pessoa. Este diagnóstico médico, há uma série de equipamentos espantosos, desde coisas químicas, tiram análise do sangue e depois vai um processo químico para medir, para ver qual é a composição do sangue, mas há todo o tipo, que é a minha área principal de imagem médica, conseguir ver dentro do corpo humano para saber o que é que há. Há uma coisa que é um equipamento médico muito simples, que vocês não chamam equipamento médico, mas é um equipamento de engenharia biomédica, é um termómetro. O termómetro é uma coisa deste tamanho, que se põe debaixo do braço. Aquele termómetro está desenhado para medir temperaturas entre os 35 e os 42. Ora, não há nenhuma outra situação no mundo onde as temperaturas variam só entre isso. Ou seja, aquele termómetro é desenhado especificamente com aquela dimensão, com aquela gama, para trabalhar com o corpo humano. Portanto, é um equipamento desenhado, por mais simples que seja, é desenhado para trabalhar com o corpo humano. É um equipamento de engenharia biomédica. Até isto, os óculos, que eu estava ali a dizer há bocado, o Sr. Reitor está aqui assim, eu costumo dizer na brincadeira que eu ando com a idade pendurada ao pescoço. Porque chegou um ponto onde nós temos direito de andar com a idade pendurada ao pescoço. Às vezes pesa um bocado. Os óculos são também um equipamento de engenharia biomédica, porque é um equipamento pensado para a forma do nosso corpo, com uma determinada função para melhorar a nossa maneira de ver. Há uma parte de diagnóstico, imagem médica é diagnóstico, o termómetro é diagnóstico, mas quando vamos para os óculos já pertencem à terapia. E a terapia é a tentativa de remediação de um problema de saúde, normalmente a seguir a um diagnóstico. E com respeito aos óculos, eu vou ao oftalmologista, estou a ver mal, o oftalmologista vai-me fazer passar por todas aquelas medições, aqueles equipamentos, e depois tem
a miopia, o astigmatismo, ou a hipermetropia, a graduação é tal e tal e tal. É o diagnóstico. E mandam para o outro lado da oftalmologia, alguém me produz os óculos. E esses óculos é para terapia, para tentar remediar o meu problema de visão. Portanto, tem aqui os dois lados da tecnologia, um lado diagnóstico, outro lado terapia. E depois há uma área importante que as pessoas esquecem-se de usar tecnologia, mas também começa a ser importante, que também é chamado profilaxia, que é a prevenção da saúde. Consiste em todas as medidas tomadas para prevenir. E para prevenir a saúde é preciso conhecer muito bem todos os mecanismos da patologia para ter a certeza que nós não vamos incorrer dessas falhas que vão provocar essa doença. Ou, quando é o paludismo, ver o que é que se consegue fazer para erradicar os mosquitos ou tudo o resto, a maneira de contaminar. Portanto, tudo isto, depois há uma série de equipamentos que podem ser usados para medir, ou para destruir, ou para tratar, ou para prevenir. Portanto, também há toda esta dimensão. A engenharia na medicina moderna está relacionada principalmente ao que se chama os equipamentos médicos, que é que se chama em inglês Medical Devices. A Organização Mundial de Saúde, eu estou ligado, fiz parte durante muitos anos, agora ainda estou ligado, apesar de já o meu mandato mandou, da direção da Federação Internacional de Engenharia Biomédica. E nós temos um contacto muito grande, trabalhamos juntos com a Organização Mundial de Saúde. E trabalhamos em particular com o Departamento de Equipamentos Médicos da Organização Mundial de Saúde e há uma série de coisas que estamos a trabalhar em conjunto para divulgar, dar importância e realçar e melhorar estes equipamentos médicos. E, portanto, o equipamento médico é todo o aparelho ou equipamento ou máquina que esteja ligado ao tratamento ou prevenção na saúde. O que é verdade é que aqui estão a ver uma coisa de imagem médica, ali um equipamento de ressonância, aqui outra imagem, aqui é um sistema de eletrocardiografia. Esta coisa está a saltitar o som. Mas isso é para mostrar que há uma nossa técnica. É que às vezes funciona. É preciso saber onde é que está o botão. E sem óculos, eu digo, se eu vou para o restaurante sem óculos, eu passo fome. E porque eu não como carne, como se vê. Já há 20 anos não como carne, só como algum peixe. Quando vou para o restaurante tenho que ver o menu. Se eu não tenho óculos, não como, porque arrisco-me a comer o que não quero. E, portanto, é desespero. Diz, estou cheio de fome. Porquê? Não tenho óculos. Diz, está a brincar. Não, é que eu não consigo ver o menu. Tudo na vida está interrelacionado. Mas a medicina moderna é altamente dependente da tecnologia. Os hospitais são fortemente dependentes da tecnologia. Se vocês entrarem no hospital, o hospital sem tecnologia não funciona. Impossível. E alguém fez um estudo da Organização Mundial de Saúde e diz que há mais de 10 mil tipos de equipamentos médicos disponíveis. E quando esse tipos há máquinas de ecografia, há 200 marcas diferentes com vários modelos, mas é só um tipo. Esse tipo é um equipamento de ecografia. Quando se fala de tipo, são coisas que têm funções diferentes. Há mais de 10 mil. E houve um senhor que fez uma investigação no Reino Unido, diz que em média no Reino Unido existem cerca de 2 mil tipos de equipamentos médicos no hospital. Eu trabalho, para além de estar no ISCTEM, eu trabalho no Hospital Central de Maputo, com o professor Mozinho Said, que eu já conhecia antes, quando saiu de vice-ministro e foi para diretor do hospital, chamou-nos e disse, professor Mário Cega, você tem que ir ajudar a pôr o departamento de radiologia em ordem. E foi uma honra e tem sido um desafio trabalhar nisto. Eu estou a trabalhar no hospital e o hospital, em algumas coisas, não tem alguns equipamentos que existem em Portugal, onde eu trabalhei num hospital público também, mas a quantidade de equipamentos é inacreditável. E as pessoas não têm muita noção que há muitos e muitos equipamentos. E se estes equipamentos não estiverem a funcionar, as coisas não funcionam. Porquê?
não é possível prestar os nossos cuidados de saúde médicos sem utilizar estes equipamentos médicos. Os equipamentos médicos têm que estar a funcionar. E para isso, obviamente, precisamos das ciências básicas e da tecnologia para entender o que é que está errado. Não, desculpem, voltaram. Precisamos das ciências básicas para entender o que é que está errado com o corpo humano. E depois precisamos de toda a tecnologia para criar os equipamentos de diagnóstico e terapia. Não só isso, como vamos precisar de saber desenhar, fabricar, manter, reparar e, nos hospitais, esta frase que está aqui, utilizar devidamente e apropriadamente estes equipamentos. Porque saber isto tudo vai ser essencial para os serviços de saúde. Não é possível ter um bom serviço de saúde se estes equipamentos não forem bem desenhados, não forem bem tratados, bem fabricados, se não se mantiverem regularmente, se não forem reparados e, depois disto, usar corretamente. Uma história recente de alguém que fez uma ecografia de uma senhora que estava grávida e depois num lugar e depois voltou para outro lugar e foi perguntar, então onde é que estão? Eu tenho gêmeos, onde é que está o outro gêmeo? E quando foram fazer o noturno, você não tem gêmeos, só tem um. Diz, mas é que no outro sítio disseram-me que ele tinha gêmeos. Porque alguém pôs de um lado, depois pôs do outro, viu o outro, pensou que eram dois. Obviamente o equipamento não estava avariado. É uma coisa muito básica de utilizar indevidamente. Mas obviamente que este é um caso extremo. Mas é só para dizer que isto é extremamente importante. Há a medicina de diagnóstico, que tem diagnósticos básicos, podem ser a temperatura, ritmo cardíaco, tensão arterial, a parte de imagem médica, a parte que chamamos de eletromedicina, que é eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, que é ver os músculos, análises clínicas. Isto é só uma amostra pequena, mas é todo tipo, só para mostrar alguns tipos de diagnóstico que são feitos no serviço de medicina. Há depois a parte que é a medicina de terapia. E para a medicina de terapia, estava a falar há bocado da visão, pôr os óculos é uma terapia. Audição é pôr aparelhos nos ouvidos, também é uma terapia. Cirurgia, abrir o corpo, tratar, fechar, é também cirurgia. Pôr próteses é cirurgia. Pôr pacemakers é cirurgia, é terapia. E há uma coisa muito importante que os físicos precisam muito, que é radioterapia. Está a ser montado no Hospital Central de Maputo agora uma unidade de radioterapia, que tem um bunker, que funciona com cobalto, radiação de cobalto 60, que é uma radiação altamente ionizante e, portanto, é destrutiva, que é incidida diretamente no corpo para poder matar destruir os tumores. Então, voltando agora às ciências naturais e engenharia na medicina moderna, temos a física médica. Vou recapitular agora, depois de passar toda, com alguns exemplos concretos. Física médica, aquilo que eu sou, para além de engenheiro clínico, sou físico médico. Temos a bioquímica médica, temos a genética, temos a engenharia biomédica e a engenharia clínica. A engenharia biomédica é a área que produz os equipamentos, desenha e fabrica os equipamentos. A engenharia clínica é o engenheiro biomédico que trabalha no hospital, lida com os médicos para manutenção e otimização e reparação destes equipamentos. A física médica, aquilo que eu tinha estado a falar aqui, radioterapia é isto. Reparem, pega-se numa imagem médica, a lesão está aqui e é preciso vir um físico fazer os cálculos todos matemáticos e de radiação, a ver como é que eu posso incidir a radiação a toda a volta, de maneira que só o tumor é que tenha uma dose de radiação elevada e toda a radiação que passa pelo resto do corpo seja relativamente baixa. É preciso entrar com física, com geometria, com uma série de coisas, e isto faz tudo parte da física médica, que é a aplicação dos conceitos, teorias e métodos da física à medicina e aos cuidados de saúde. Há muitos hospitais pelo mundo fora que têm departamentos de física médica. Bioquímica médica é extremamente importante. Se eu tiver uma membrana, é preciso saber o que é que passa na membrana de todas as células. Portanto, para este estudo todo é um estudo feito através da bioquímica. A bioquímica é
muito importante, vai estudar então todos os processos químicos biológicos dentro do corpo humano. Há depois, que eu chamo de biologia médica, e uma destas áreas, tal, isto é uma análise genética, estamos a falar de aplicações da biologia também à medicina. A biologia, porque há muita coisa que é estudada em animais biológicos e no fundo funciona com o corpo humano, também nós somos mamíferos, temos basicamente o mesmo funcionamento. Portanto, é todo o processo de biologia aplicado ao corpo humano. E depois já a engenharia biomédica. E aqui assim o que podem ver é uma sala de operações que tem quantidade de equipamentos a toda a volta. Mesmo uma lâmpada destas não está a interferir diretamente com o corpo, mas aquela lâmpada tem que ser desenhada de forma correta, para ter intensidade correta, para estar colocada de forma que o médico está a operar sem ter interferência de tudo o que está à volta. Portanto, todo o desenho é um desenho complicado e que tem que ser muito bem pensado, de toda esta engenharia. A engenharia biomédica é uma engenharia multidisciplinar, que tem mecânica, tem eletrónica, tem química, tem dezenas de coisas, informática e por aí fora, que vai aplicar os princípios da física e ciências no geral e métodos de engenharia para a resolução destes problemas em biologia e medicina. A aplicação destas tecnologias da engenharia biomédica é muita, desde a radiologia, todo tipo de equipamentos de imagem, a radioterapia, o tal equipamento de terapia de radiação, oftalmologia, cardiologia, pneumologia, otorrino, ortopedia, cirurgia, neurologia e fisioterapia. Isto é uma das coisas que eu trabalhei na minha área de investigação. A minha área de investigação é cérebro. Eu sou neurocientista, não é de formação, mas de formação. Porque depois eu era físico, fui formado em neurocientista. Ninguém é perfeito. E trabalhava muito sobre o cérebro. E uma das coisas que nós queremos fazer é com o novo equipamento que vai chegar para o Hospital Central de Maputo, queremos também fazer algumas destas coisas, que é o funcionamento cerebral. É ver alguém a mexer a mão esquerda e ver alguém a mexer a mão direita. Eu ponho isto e consigo ver qual é a parte do cérebro que está a funcionar. Isto é muito importante do ponto de vista, é só uma questão de funcionamento básico, mas é muito importante para uma coisa. Se eu quiser operar alguém, o que é que vai acontecer? O cirurgião pode ter uma lesão num lugar próximo. O cirurgião vai querer saber se pode operar, tirar aquilo e a pessoa não vai ser afetada. Portanto, vamos ver qual é a zona que é responsável pelo movimento das mãos, qual é a zona que é responsável pelo movimento dos pés e da linguagem. São as coisas principais. Para saber o quê? Se depois da operação a pessoa continua com destreza de mãos, continua a conseguir andar e continua a conseguir comunicar. Portanto, isto veio do princípio só para estudar o funcionamento do corpo, mas depois em termos clínicos tem uma aplicação muito importante. Podemos, imagem médica, vou falar um bocadinho porque é a minha área. Temos aqui ecografia em baixo, o equipamento de ecografia com uma imagem da cabeça de uma criança. A ecografia só funciona na cabeça em crianças, porque quando somos adultos o nosso crânio fica muito mais duro e as ondas de som já não entram. Mas depois com as crianças consegue-se fazer. O tradicional raio-x. Temos aqui um TAC, que é o raio-x, mas um processo um bocadinho mais diferente. A maneira é raio-x também, mas a produção de imagem é diferente. A ressonância magnética, esta foi uma imagem construída, feita por nós para uma exposição, que normalmente não se faz este tipo de exames, mas construímos uma imagem para fazer isto. E isto é o PET. O PET é outra coisa, é injetado um elemento radioativo no corpo e mede-se a toda a volta, a radiação que sai. E eu consigo saber se é um isótopo radioativo que é ligado a um determinado corpo, ponto, ou está no sangue, vou saber onde é que há maior fluxo sanguíneo e posso determinar, a certa altura, a distribuição de circulação sanguínea e algumas informações importantes. Do ponto de vista de imagem médica, há coisas geniais. A ressonância magnética é uma máquina espantosa que permite ver cabeça, lesões dentro da cabeça, a coluna, vejo aqui uma hérnia com muita facilidade, isto é um ombro, isto é um punho, isto é um joelho, aqui é o pé, aqui é os rins, aqui é a parte abdominal, aqui é uma mulher onde se vê o útero aqui muito bem, isto aqui são dois corações com as coronárias, aqui é o coração em secção onde se vê aqui assim a
ventrículos esquerdo e direito, a mobilidade das moléculas, que é a difusão, a perfusão, que é a maneira como o sangue chega mais rápido ou mais lento, aqui as fibras musculares, aqui a medição da cartilagem, da quantidade de água na cartilagem, aqui a semamografia, que já se consegue ver também calcificações, e aqui é a rigidez dos músculos, e ali assim é o músculo, a quantidade de sangue no músculo pré e pós-exercício. Os últimos slides são só 4 ou 5, só para mostrar alguns exemplos de equipamentos importantes. Uma das coisas que está a ser desenvolvida, isto é para mostrar, antes de seguir o resto, duas coisas muito importantes. Não só que as ciências básicas e a engenharia são extremamente importantes na nossa medicina moderna, não podemos viver sem isso, mas também para todos vocês que são professores e que falam de física, de química e de biologia, poderem usar constantemente muitos destes exemplos para a medicina. Eu, quando dou aulas, eu sou professor de física, mas já várias vezes fui dar aulas às escolas. E dou aulas nas escolas sobre biofísica. O que é que acontece? É motivar os alunos para mostrar que a física tem muita importância no corpo humano. E se os alunos começam a entender aquilo, alguns que não gostavam de física vão passar a gostar mais de física, porque vê uma coisa que tem utilidade e que pode ser interessante. Uma das coisas que está a ser estudada, isto ainda está em estudo, já foram feitas algumas coisas, é pôr aqui uma retina artificial no olho. A retina está estragada, está danificada, põe um bocadinho uma retina artificial lá no fundo, aquela retina artificial é ligada ao nervo óptico, a imagem passa e, portanto, uma pessoa que tem a retina danificada vai conseguir ver. Ainda está em estudo, mas será uma coisa que de futuro seria espantosa. Outra coisa importante é o implante coclear. É colocado um implante dentro do ouvido e é depois colocado uma peça dentro da caixa craniana e depois cá fora há uma outra peça que faz ligação com o exterior e tudo isto depois tem um aparelho atrás que eu posso regular. Portanto, este implante coclear é um aparelho de audição mais complexo do que só aqueles que são colocados aqui. São pessoas com problemas de audição mais graves e isto pode ser tratado de uma forma muito interessante. Outra coisa importantíssima são todo tipo de próteses. A minha mãe tem uma coisa destas, que é uma prótese dupla, porque é uma prótese de articulação. Tem uma parte que entra no fémur e outra que fica na bacia e estas coisas encaixam, rodam uma na outra. Portanto, não só é osso, mas não é só pôr a rigidez do material, é como é que se trata a superfície toda para ter a certeza que é biocompatível. Não só biocompatível não ser rejeitado, mas também o osso que esteja lá dentro. Portanto, a gama de investigação e coisas que se fazem é espantosa. Mãos, braços e pernas artificiais. Isto é uma das coisas que está a ser feito e funciona. Pegam em braços todos artificiais e são ligados aos vários nervos que vêm do cérebro. O que é que acontece? A certa altura, a pessoa tem um braço todo artificial e consegue controlar esse braço. É ela própria a controlar. Não está aqui o Rui Bispo, senão ele ia dizer que isto não é robótica, porque o braço não funciona sozinho, ainda bem que não funciona sozinho. Se eu fosse andar e o meu braço fizesse coisas que eu não queria, era uma chatice desgraçada. Depois me ia parar à cadeia e diz, não fui eu, foi o meu braço. Eu diz, então tira o braço. Seria mais complicado, não? Mas pernas artificiais, mãos artificiais, isto é uma das áreas que é extremamente importante, mas funciona ligado diretamente ao cérebro. Outra coisa, acho que há aqui algumas pessoas na sala que têm pacemakers, não sei quem, mas o pacemaker é uma coisa interessante. O pacemaker, que se diz, traduzido para português é marca-passo, quando o coração começa a falhar e não bate corretamente, é pôr um equipamentozinho que tem uma bateria que dura 10 anos, que é colocado dentro do corpo. O que é que aquilo faz? Isto não é só uma bateria que põe um certo ritmo. Pip, pip, e cada vez que dá aquilo, o músculo do coração contrai, ou provocado por esta máquina. O coração em si falha. A minha mãe pôs isto porque a certa altura, de vez em quando, o coração falhava de 2 ou 3 batidas. E aconteceu por várias vezes, ela desmaiava porque o coração parava e depois voltava a funcionar e ela acordava. O que é que acontece? Com isto, o coração passa a bater regular.
Mas o que é que acontece? Isto tem um pequeno computador lá dentro que determina, vai vendo o ritmo cardíaco. E se o coração está a falhar bem, não dá sinal nenhum. Só dá sinal quando o coração começa a falhar. E se começa a demorar um bocado mais de tempo, dá. Portanto, isto é uma coisa que é muito mais complexa do que se pensa, porque esta é uma máquina com um computador por dentro. Mas isto é colocado à superfície da pele e a operação, a minha mãe quando fez, eu estava ao lado dela, fui assistir àquilo tudo, assistir não, mas fui com ela até ela entrar na sala de operação, 2 horas e meia depois estava cá fora a conversar comigo perfeitamente. Portanto, são coisas que são possíveis com estas novas tecnologias. Outra das coisas importantes são válvulas artificiais. Um problema do coração, quando a válvula começa a falhar, nós temos a circulação completamente desregulada. E o que se faz agora é usar uma série de válvulas artificiais, que se consegue colocar e está a estudar. No limite, a coisa mais louca é um coração artificial. Portanto, não é só a válvula, mas é todo o coração que é colocado e que é uma coisa mecânica que fica dentro do corpo. Isto é para demonstrar, então, mais uma vez, mas este é o último exemplo que eu dou. Isto é uma brincadeira que a gente faz com a imagem médica e depois de usar vários tipos de coloração. Isto é uma aluna nossa que deu a cabeça à ciência, podia só passar, só podia ficar com o curso de biomédica se emprestasse dessa cabeça. Mas se nós devolvemos, não ficamos com ela. Mas ela veio fazer uma série de testes e fizemos uns exames muito bonitos para fazer uma exposição sobre o corpo humano e depois pegámos na imagem que ficou muito bonita e fizemos uma brincadeira com cores. Mas isto é para demonstrar então, toda esta apresentação é para mostrar que a ciência, a medicina moderna, para funcionar corretamente e no seu pico, precisa de um bom conhecimento das ciências naturais, da matemática, da física, da química, da biologia, e precisa de uma boa utilização da tecnologia, da engenharia, para desenhar e pôr a funcionar em colaboração com as ciências básicas todos os tipos de equipamentos médicos. E a ideia então é, esta conferência é STEM, que é ciência e tecnologia e matemática, então mostrar que esta ciência, tecnologia e matemática são extremamente importantes para a medicina. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Uma salva de palmas. Temos tempo para 3 questões. Cidadãos é uma ciência muito social. E aquilo que o projeto que foi impressa numa impressora 3D, não digo uma, houve várias, e que foi oferecida porque assim eu obtive mais impulso, melhorei um pouco, posso melhorar o meu material didático. Obrigado. A delegação de Climane vai assumir em 2019 o curso de medicina e eu vejo aqui aquilo que é o desafio dessa delegação na aquisição, se calhar, de alguns materiais. Então, é um despertar e o desafio que se levanta naquilo que a delegação, como é que se tem que preparar para os novos desafios, essa evolução científica e tecnológica que existe em outros países para Moçambique, África. Bem, estar-me a arranjar logo conflitos com o Magnífico, por favor, não. A gente fala mais tarde, mas não aqui. Respondendo primeiro à questão da impressão 3D, isto é uma das áreas muito importantes na engenharia biomédica. Porque, por vezes, há pessoas que têm ossos partidos e foram bem destruídos, e a ideia é arranjar uma prótese para aquela pessoa. Ter um osso específico. A pessoa que partiu o maxilar, o que é que acontece? Há pessoas que têm uma série de exames já feitos, havendo imagem médica, eu posso pegar naquela imagem médica com a informação 3D, de um TAC, de uma ressonância, e introduzi-la numa máquina de impressão 3D e construir uma parte do corpo. Posso reconstruir um maxilar e posso ter um maxilar artificial feito, desenhado à medida para a pessoa, com a estrutura mais possível que a pessoa tinha. Quando parte um osso de um lado, eu posso ver, este osso já não posso, se a pessoa não tiver imagem, eu posso fazer o osso da outra perna e fazer em espelho, do outro lado. Uma das coisas que se faz por estética, porque aquele equipamento que eu mostrei, a mão artificial, é muito complicado.
Mas há pessoas que perderam a mão, já não têm mão, e fica muito mal sem mão. Então, o que é que acontece? Podem pôr na máquina, numa máquina de imagem, fazem a mão direita, não têm a mão esquerda. É pôr aquilo, inverter, que é possível fazer, cria uma prótese, que é uma forma da própria mão da pessoa, que não é uma mão que não tem nada a ver, é uma mão que está ligada esteticamente com o resto do corpo. E, portanto, conseguem-se fazer, a pessoa fica muito mais feliz, tem uma mão parecida com a outra, em vez de ter uma coisa que parece, não sei de quem, Frankenstein ou qualquer outro, e as coisas fazem todo sentido. Portanto, esta parte do 3D é extremamente importante. Voltando à questão ali lá do fundo, sobre a Faculdade de Medicina, uma das coisas que eu tenho estado a defender é que os médicos atualmente precisam de, para entender fisiologia, como eu falei aqui assim, o médico só pode entender bem fisiologia se souber física e química. E, portanto, a parte da física é essencial, mas muitas universidades pelo mundo fora acabaram com a física. Porquê? E voltando, estamos aqui professores, estamos no STEM, é uma coisa que para mim é muito importante. Eu estou a dar neste momento aulas no ISCTEM, a medicina dentária física médica. Eu mudei o currículo, mudei aquilo, e disse, querem que eu dê? Eu tenho que ter liberdade. Então vou dar aquilo que é importante para eles. Não vou dar uma física que é quando um objeto cai e rola e bate e não sei o quê, e o dentista diz, para que é que eu sei que aquilo serve, não é? Portanto, se a gente pegar nas ciências básicas e der exemplos e práticas para que é que serve, aquilo faz todo sentido. O problema é que durante muitos anos, nas faculdades de medicina, quem dava as aulas de física eram os professores de física que davam a mesma maneira como se dava para os alunos de física e de engenharia. Claro que o médico chegava ao fim, não entendia para nada para que é que aquilo servia e acabaram com a disciplina. Mas é importante saberem uma física aplicada à medicina, uma química aplicada à medicina, e é importante também todos os médicos ter alguma coisa básica destas tecnologias. Porque se entenderem a tecnologia, quando forem para os hospitais trabalhar com a tecnologia, entendem pelo menos a base de tudo o que estão a fazer. Quando a mim, um bom curso de medicina devia ter uma boa valência deste género. Se alguém precisar da minha ajuda, estou disposto a colaborar o que for necessário. Porque acho que é importante marcarmos a diferença e mudarmos as coisas. Bom, muito obrigado, Mário. Uma salva de palmas, então. Vamos a um pequeno intervalo de 20 minutos, a ver se nós conseguimos